Boa noite, pessoal. Hoje ainda é domingo, dia 19 de julho, são 18 horas e 28 minutos. Estou aproveitando aqui esse final de semana que eu estou mais tranquilo e estou gravando algumas videoaulas a mais. Eu acabei ficando bastante tempo sem gravar. Na última videoaula a gente viu como instalar o MySQL, né? Nessa videoaula, foi até uma videoaula curta, eu achei que ia ter que fazer em duas videoaulas, né? Conseguimos aí ver tudo em uma videoaula. Nessa videoaula eu vou fazer a comunicação entre o MySQL e o C Sharp. Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, Data Grid View, eu vou colocar Data Grid View com MySQL, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou criar add new, vou criar um form, tá? Então vou colocar aqui frm data, então vou colocar assim, ó, data grid view com MySQL, ok? Ctrl C, create, está aqui, ele fez aqui a janela. Vou vir aqui no main form, vou dar dois cliques, vou colocar new, Ctrl V, é isso daqui que eu quero, abre e fecha, ponto, show, dialog. Ótimo. Vamos, ó, colocar assim, ó, data grid view com MySQL. Então tá aqui a janela, vamos rodar para ver se está tudo certinho. É que eu fiz isso porque eu não quero misturar com esse data grid, ó, tá lá, ok, e o data grid view tá aqui normal, sem problema. Então eu vou fazer o seguinte, ó, primeira coisa, eu vou pegar aqui Tools, vou vir no Windows Form, vou pegar o, opa, não está no Windows Form, está no Data Grid, vou pegar o Data Grid View, tá? Não vou mexer em nada, vou aumentar ele aqui, joia, vou vir aqui no Windows Form, agora sim, eu vou pegar um button, tá aqui, eu vou colocar assim, ó, no nome eu vou colocar o text, eu vou colocar preencher lista, ok? O Data Grid View eu vou colocar, vou dar um nome aqui para ficar mais fácil da gente manipular. Vou colocar assim, ó, DGV, igual ao outro, certo? Então tá feito. Vamos rodar só para ver se está tudo certinho. Operações Data Grid View, ok, certinho. Só ficou faltando a gente mandar centralizar aqui, né? Deixa eu ver, Windows Default, eu vou colocar Center Parent. Bom, voltando, eu tive que dar uma pausa aqui. Então eu tinha mexido aqui, né, no Center Parent. Vamos ver, vou dar um Run. Ok, beleza. Bom, seguinte, então vamos começar aqui com a nossa, com o nosso desenvolvimento. Primeira coisa, ó, dgv ponto auto generate columns, eu vou colocar true, e dgv ponto era, qual que era o método, auto size, fica mais fácil eu fazer isso, ó. Vir aqui no data grid view e copiar aqui toda. Eu tenho um certo problema de memória, eu acabo esquecendo esses detalhezinhos. Eu jogo, eu acabo jogando também, fazendo meu DLL justamente por isso, para não ficar lembrando esses detalhinhos aqui e tal. Na verdade bom, então eu já configurei para ele criar automaticamente as colunas e para ele formatar as colunas de acordo com a minha, de acordo com a largura de cada célula. Agora nós vamos começar aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó, public void conectar,
tá? Eu vou fazer o mais simples possível, depois nós vamos refinar isso daqui, tá? Então eu vou copiar tudo isso daqui e vou explicar. É que isso daqui eu já passei a limpo, eu já tinha feito. Então olha só, conectar não, eu vou colocar assim, ó, preencher, 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 isso. Então vamos lá. A hora que eu clicar no botão, né, ele vai configurar o meu Data Grid View para Auto Generate Columns e Auto Size, e a gente já viu para que serve esses dois métodos aqui, né? E eu vou chamar um novo método preencher, eu separei de lá para ficar mais claro de entender. Primeira coisa, eu copiei isso daqui, né? Porque, como eu falei, né? Como eu deixo isso daqui tudo sempre em DLL, eu acabo não lembrando um detalhe ou outro, então fica mais fácil eu explicar. Primeira coisa, ó, para a gente fazer a comunicação com MySQL, eu vou vir aqui, ó, primeiro projeto, eu vou vir na aba referências, vou clicar com o botão direito, vou colocar add de referência. Como a gente já instalou o MySQL, tá? Eu vou vir aqui, vou só selecionar MySQL Data. Cadê o MySQL Data? Ele vai estar mais para cima ou mais para baixo? Não, mais para baixo, né? Microsoft, ó, MySQL Data tá aqui. Ok, ele já entrou aqui, tá? Então isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Aliás, global, copy local, eu vou colocar, ó, é aí que tá. O legal seria colocar true para ele copiar juntamente com o meu executável. Por quê? Quando eu instalar em qualquer outra máquina, ele já vai vir junto com o MySQL Data. É o DLL de comunicação com o MySQL. Né? Vocês já sabem mais ou menos o que é um DLL, né? Ele tem função, desculpa, ele tem classes e métodos, né? Classe, métodos e propriedades, né? Todo DLL tem tudo isso daí. Nesse caso aqui são classes, métodos e propriedades para conexão com a base de dados OSGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, MySQL, ok? Então vamos deixar true, né? Eu acho legal, acho conveniente, apesar de que, pessoal, eu estou mostrando para vocês aqui no primeiro projeto, mas nós vamos jogar isso daqui lá para nossa DLL, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar false, porque nós vamos fazer o definitivo lá no nosso DLL. Então vamos lá, primeira coisa, eu tenho que chamar essa classe. Essa classe MySQL Connection, tá? E eu vou dar um nome. Isso daqui é a classe de conexão com o MySQL. Se eu der um build, rebuilding aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque eu não tenho aqui no meu using a referência para o MySQL Connection. Quando acontecer isso, é só vir aqui, digitar a tecla Ctrl mais a barra de espaço, ele vai me aparecer a lista, normalmente com o nome já da minha classe aqui. Vou dar um Enter, ele já faz a referência aqui, ó, ele já preenche automaticamente aonde está essa classe. Tá? Ok, então olha só, aqui tem uma outra coisa que é interessante. Esse é o meu objeto, então eu vou dizer que o meu objeto é igual new, tá? Isso aqui eu posso tirar. Só MySQL, é a mesma, tá vendo ali, ó? Né? Então é o new, o mesmo método, só que eu tenho duas assinaturas para esse método. Uma é só chamar o método e outra é chamar o método com a minha string de conexão. Tá? A minha string de conexão é essa daqui. Então eu vou explicar um a um para que serve cada string dessa de conexão. Veja bem, eu simplifiquei essa string de conexão o máximo possível, tá? Então ele só tem a localização do server. Como é que vai funcionar? Eu vou dizer server, isso daqui é fixo, sempre fixo, é igual aonde que vai ser o servidor do MySQL? É localhost, é minha própria máquina, porque essa máquina é o servidor. E se eu estivesse trabalhando na rede, aí eu colocaria aqui o IP da máquina
do servidor. Vamos supor que a minha rede aqui 192.168, opa, 192.168.0.250, um exemplo, 254, vai. Esse é o IP da máquina servidor do banco de dados. Então eu colocaria no lugar do localhost esse IP, ok? Bom, então aqui a gente define, eu vou até colocar o comentário, localização do servidor IP. A gente tem aqui, ó, o database. Lembra que a gente criou não com o nome de database, mas foi esquema, né? O nome do database é projeto, né? Não sei se vocês estão lembrados, a gente criou um database chamado projeto. Então o nome do database, vamos colocar aqui, ó, esquema, ok? Aí a gente tem a identificação do usuário, né? O ID quer dizer user ID. Então é o root, ó, identificação do usuário, ok? E por fim a gente vai dizer qual que é o password, né? Password, que é a senha. Lembra que a gente colocou master key? Ótimo. Aqui a gente acabou de fazer a gente definiu a string de conexão. Aí eu tenho aqui, ó, try e catch. O try e catch ele vai tentar executar um comando. Se ele conseguir executar o comando, ele vai continuar normalmente a execução do programa. Se ele não conseguir, ele vai emitir uma mensagem de erro. Então aqui eu vou deixar do jeito que está, né? Ele vai pegar essa mesma classe e vai chamar o método open. Então ele vai fazer o seguinte, ó, tenta abrir conexão com o MySQL, ok? Até esse ponto aqui é dar um Ctrl C, Ctrl V, é lógico, alterando aqui os dados, tá? Então é padrão. Bom, o que eu quero passar para vocês é o seguinte, eu vou copiar tudo isso daqui, ó, Ctrl C, vou voltar aqui para minha linha de programação, Ctrl V, é tudo que eu quero explicar para vocês, com certeza nós não vamos conseguir fazer em uma videoaula só, tá? Eu vou explicar cada uma delas, cada um nós vamos acabar jogando isso daqui para métodos separados, para depois a gente poder usar nas aplicações, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um build, rebuild, ele eliminou os erros aqui em cima e acabou ficando só com alguns aqui. Por que ele ficou com esses erros? Porque está faltando a referência aqui no using, tá? Como que a gente faz? Ctrl barra de espaço, ó lá, connection state, vou dar um enter, ele já preencheu aqui, ó. Bom, eu não sei agora qual deles aqui que ele acabou preenchendo, tá? Building, rebuilding ou build solution, ele já assumiu aqui o problema. Ok, deu certo. É só esse return aqui que eu vou fazer um pouquinho diferente. O return eu vou colocar assim, ó, dgv, que é dgv, que é o meu data grid view, data source igual dt. dt é o meu database. Vou explicar já. Vou dar um build, rebuild, tá? Sumiu, acabou os problemas. Então agora eu vou explicar o que acontece aqui. Acontece o seguinte, eu vou pegar essa minha classe ela tem um método que chama state, tá? O state é o estado da minha tabela, tá? Então eu vou verificar se a conexão minha, tá? O estado da minha conexão, tá vendo aqui, ó, é a mesma, MySQL conexão, eu vou até colocar aqui, ó, conexão com MySQL, tá? Vou colocar aqui na linha de cima para seguir o mesmo o mesmo padrão. Então ele vai ver se a minha conexão, tá?
Se o estado da minha conexão é igual ao que? A conexão state, essa conexão state define todas as possibilidades de estado. Isso daqui, na verdade, é um enum, um enumerator, tá? É como se fosse uma classe, mas é um enumerator. Nós vamos criar mais para frente enumerator. Enumerator você pode colocar uma lista das opções para uma determinada propriedade, né? Então você não precisa por exemplo, colocar 1, 2, 3, 4, você já põe o nome direto da situação da propriedade, fica mais fácil de entender. Por exemplo, ó, eu vou dar um ponto, eu posso, ó, a conexão state pode ser broken, que é quebrada, fechada, conectando, executando, tá? Aberta e assim por diante. Fetching, eu não lembro o que é fetching, tá? Mas é isso aí. Nesse caso, a gente quer verificar se o estado da conexão está aberta. Se estiver aberto, aí nós vamos começar, nós vamos executar o que tem aqui. Então, o MySQL command armazena o comando SQL. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente vai depois jogar dentro de um método execute query. Tá? Fica mais fácil. Na verdade, nós vamos criar 4 métodos para acessar dados, né, para retorno de dados dentro de uma tabela, né, do comando, uma tabela MySQL, que vai ser o execute query, execute scalar, execute header, execute non-query. Tá? E aqui eu fiz um resumo dos comandos aí mais usados, né, talvez não mais usados, mas os comandos, isso daqui quer dizer CRUD, né? CRUD é o inserção, alteração, CRUD é create, eu não lembro agora a sigla, né? Update e delete, né? Não lembro agora. Mas os comandos básicos aí do CRUD é o insert, update e delete, né? Que é que você vai inserir informação, que você vai atualizar a informação e que você vai deletar. Tá, então aqui nós vamos ver, eu vou comentar um por um, cada uma desses métodos conforme a gente for criando, tá? Eu vou eliminando daqui e vou jogando respectivamente. Então voltando aqui, a gente precisa dessa classe, né? A gente precisa instanciar um MySQL command, é simples de fazer, eu vou digitar MySQL command, vou dar um nome, vai ser igual ao novo MySQL command. E aqui, olha só, eu tenho algumas assinaturas, eu tenho só o MySQL command, eu tenho mais algumas, eu tenho aqui ó, o comando, a conexão e a transação. A transação é bem interessante, tá? Nós vamos mexer com isso daí. A transação, você pode enviar vários comandos SQLs, insert, update, delete, tá? Para várias tabelas diferentes e vincular todos esses comandos a uma transação, e se algum desses comandos der um erro, ele não faz alteração em nenhuma das tabelas, tá? Isso a gente define com transação. E aqui a gente tem só o comando e a conexão com o MySQL. Então nesse caso aqui eu só vou usar o comando, vírgula, a minha conexão. Onde que é a minha conexão? O que que é a minha conexão? É essa daqui, tá? Então, ótimo. Aqui a gente executa o comando SQL. Aqui nós vamos cria um data table, tá? O data table é uma tabela, tá? Uma classe que armazena informações de uma tabela. Então eu crio aqui. Isso daqui, aqui a gente cria um MySQL Data Adapter, tá? Que vai ser, na verdade, o Data Adapter ele é uma interface, tá? Interface de dados. Ele vai executar o comando SQL e vai armazenar as informações desse comando, todos os retornos, né, todas as linhas que retornou, né, o comando SQL, tá? Então ele é uma interface de dados.
Nesse caso aqui, a gente vai armazenar. Uma interface é o seguinte: uma interface é o intermediário entre duas coisas, né, para ficar fácil de entender. O monitor que vocês estão vendo aí, que está passando esse vídeo, é uma interface entre o usuário e a máquina. Tá? Através do monitor, a máquina envia informação para o monitor e o monitor transmite essa informação de uma forma que você consiga entender. Então o monitor é uma interface. Tá? Então o interface ele vai conectar, ele vai tornar compatível dois lados que são incompatíveis. Aqui eu vou armazenar dados da interface no data table, ok? Então eu vou pegar as informações que estão aqui, que é aquelas informações que veio do MySQL, está tudo armazenado aqui, e vou transmitir essa informação. Vou transmitir essa informação para o meu data table, que é isso daqui, tá? E por fim eu vou preencher o data grid view com os dados do data table, ok? E aí ele vai mostrar na tela o que a gente leu lá do banco de dados. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou dar aqui um run operações, data grid com MySQL, tá vazio, preencher lista. Ok, funcionou certinho. Lembra que a gente fez esse cadastro lá na base de dados? Tá, então vamos ver lá, vamos conferir todos os dados. Eu vou entrar aqui no MySQL Workbench. Vou entrar aqui. Já entrou, olha lá, clientes, muito bem, tá? Eu vou dar aqui, ó, select asterisco from clientes. Olha lá, Fábio, Flávio, Luciana, Vera. E se eu quiser cadastrar um novo aqui, será que vai aparecer? Vamos ver. Vamos colocar aqui, ó, Nelson de Moraes, Rua Monte Alto, número 90, Jaboticabal, SP. Vou dar um apply. Ok, então tá preenchido, né? Vamos voltar lá, preencher lista. Opa, aí. Ok? Não é tão difícil, pessoal? É lógico que assim, à primeira vista, essa salada de comando e tal, né? Pode parecer um pouquinho mais difícil, mas vocês vão ver que a hora que vocês estiverem jogando essas informações lá no seu DLL, né, e chamar de uma forma simples, né, vocês vão ver que é bem menos complicado do que parece. Olha só, eu vou melhorar um pouquinho isso daqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, só para vocês entenderem como que a gente vai jogar depois isso daqui lá para nossa DLL. Ó, public class, a gente não vai deixar estático, eu quero que instancie essa classe. Conexão, ó, conexão MySQL, tá? Vou abrir, vou fechar chaves, vou dar aqui um public conexão MySQL, vou dar um string. O que eu vou precisar para essa conexão? Eu vou precisar do server, não, vamos deixar o server por último, vamos deixar aqui, ó, vamos precisar do database, vírgula, nós vamos precisar do ID do user, então vamos colocar user, nós vamos precisar do password, string password, e por último nós vamos precisar do server, string server,
Ó, beleza? Ó, só que, bom, eu vou deixar por enquanto assim, depois eu vou melhorar também isso daqui, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável, ó, private string, string de conexão é igual vazio, tá? Eu vou dizer que a minha string de conexão é igual. Olha só, pessoal, o que que eu estou fazendo aqui? Já vamos começar, já vai começar a ficar com cara assim mais, uma coisa mais profissional, né? Então eu vou dizer que o meu server localhost, eu vou dar um X aqui, vou abrir, né, duas vezes, vou dar mais, tá? E aqui eu vou dizer assim, ó, server igual, lembrando que no C Sharp string aspas duplas, aspas simples, a gente aplica somente para char, server, o database, olha só, abre, ok, aqui a gente está concatenando, tá? O que eu estou fazendo? Estou fechando a string, estou dando um mais aqui para a gente adicionar o valor dessa variável, estou dando um outro mais para a gente continuar inserindo e a gente abre aspas e continua o comando. Database, aí a gente vai pegar aqui, ó, inclusive, bom, usuário, eu acredito que não, usuário vamos deixar do jeito que está. Ctrl C, aqui ó, em vez de root eu vou abrir e fechar, vou colocar o user aqui e o password, vou abrir mais, vou colocar aqui ó, password, ok? Ótimo. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, uma vez que eu já preenchi a minha string de conexão, aí eu vou fazer o seguinte, eu poderia colocar toda essa função em um método próprio, né, que eu acho que seria legal. Então vamos colocar assim, ó, public bool, será? Vamos deixar bool, depois qualquer coisa a gente mexe. Open, então nós vamos fazer isso, ó, try bd connection, e aí a gente cria aqui, ó, bool. A gente pode colocar público mesmo, né? Public bool conectado. Conectado igual a false. Tá? Porque a princípio ele não vai estar conectado, tá? E aqui deu open, a gente passa conectado igual true. Caso contrário, né? A gente deixa aqui conectado igual false. Aqui a gente pode deixar até void, né? Por quê? Porque ele já vai estar preenchendo esse parâmetro, essa propriedade com o retorno do open, tá? Então vamos deixar aqui feito, né? Só que aqui nós vamos ter um probleminha. Eu vou ter que criar a conexão com MySQL. Isso daqui, ó, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V porque a gente precisa ter né, essa classe aqui, senão a gente não consegue conectar com o banco de dados, né? Então, private, eu vou jogar para cá, ó, bd connection open, ok. Aqui tem uma outra coisinha, né? A gente tem que copiar essa string aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte: toda vez que a gente der um open, tá? A gente vai dizer que a minha conexão, que é esse MySQL, vai ser igual a quem? Vai ser igual a minha string de conexão, correto? Uma vez que a gente instanciar, a gente vai definir a nossa string de conexão, vai armazenar na variável. Quando a gente chamar o open, a gente vai dizer que a nossa classe de conexão, que é essa daqui, tá? Aqui vai ter uma coisa, ó, eu vou jogar para cá, porque eu vou colocar assim, ó, string de conexão para ficar bem detalhado para quando vocês, né, estiverem vendo aí. Conexão com MySQL, aqui ó, a gente pode colocar estado da conexão,
correto? Tá? Conexão. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos finalizar a videoaula que já deu os 30 minutos. Na próxima videoaula a gente continua. Eu vou dar um Ctrl S. Até daqui a pouco. Tchau.